Vamos agora, pessoal, dar início à parte de propriedades dos determinantes, ok? Lembrando que se você for prestar uma prova onde a ESAF é organizadora, FCC, SESC Gran Rio, é bem provável que você encontre uma questão na parte de álgebra linear só tratando dos determinantes no que diz respeito às suas propriedades. Lembrando que, se a matriz for de uma ordem acima de terceira, então já sinaliza que ali, provavelmente com 90% de certeza, você deve encontrar uma questãozinha envolvendo as propriedades, ok? Então vamos começar. Olha só, propriedades dos determinantes, está aqui, ó. Matriz transposta. Tá aqui, matriz transposta. O determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta. Olha só as propriedades. Vou fazer o seguinte, com um pouquinho de paciência, se você me permite, eu vou sempre tentar procurar um exemplo para que você possa visualizar essa aplicação. Por exemplo, ó, nós já fizemos uma questão lá no começo, onde eu usava exatamente essa história da transposta, que eu disse, ó, pessoal, já fiz aqui para vocês, mas depois você vai ver como funciona e quando eu for falar das suas propriedades. Isso aqui achei, essa questãozinha aqui, ó. Foi a questão de número 19. Ó, determinante de A é igual ao determinante da transposta. A matriz B, que é essa, tem determinante dando 13. A matriz transposta de B, que é essa daqui, ó, transformei ele em coluna, tem o resultado dando 13. Então, o determinante de B e da sua transposta são o quê? Iguais. Então, pronto. Você joga para cá e eu já posso passar para a próxima propriedade. Já mostrei uma situação. Depois vamos exercitar. Determinante de A é igual ao determinante da sua transposta. Matriz triangular ou matriz diagonal. Se todos os elementos de um mesmo lado da diagonal principal forem iguais a zero, o determinante dessa matriz é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Tiago, tem um exemplozinho? Perfeito, uma questão de uma prova da ESAF. Você vai ver um exemplo perfeito. Está aqui. Pronto. Questão de número 31 do seu material diz assim: o determinante da matriz X, onde A e B são inteiros positivos, com A maior do que 1 e B maior do que 1, é igual a... O que você deve observar? Essa matriz tem os elementos abaixo da diagonal principal, todos iguais a zero. Ó. Todos iguais a zero. Certo? Todo mundo igual a zero. Aqui, ó. Caso isso aconteça, e olhe que é uma matriz, pessoal, 4 por 4. Uma matriz com 4 linhas e 4 colunas. Nesse caso, de acordo com a propriedade que nós vimos agora há pouco, ela é uma matriz diagonal, então, aliás, uma matriz triangular, que também vale para a matriz diagonal, mas essa aqui é triangular, ó. Você tem o determinante como sendo o produto dos elementos da diagonal principal. Então, o determinante de x passa a ser simplesmente 2 vezes menos A vezes 5 vezes 6. Pronto. Então, aqui você tem o determinante de x igual a, ao multiplicar, menos 60A. Pronto. Determinante de x menos 60A. Resposta
o item A. Acabou. Menos 60A. Lembrando mais uma vez, o determinante de uma matriz diagonal ou triangular, o resultado vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Então, se você identificar que a matriz é triangular ou que a matriz é diagonal, o que é que você pode fazer? Simplesmente multiplicar os elementos da diagonal principal. Simples assim, como nós vimos agora há pouco nesse exemplo. Então, pessoal, a questão da ESAF, a matriz 4x4, queria pensar de tudo. E olha como a questão era rápida, você não gasta um minuto. Viu que essa matriz ela era triangular, ó. Triangular, no caso, superior, né? Porque você olha para outra região, superior. Então, é só multiplicar os elementos da diagonal principal. 2 menos A, 5 e 6. Ao multiplicar, menos 60A. Ok? Vamos voltar às propriedades. Fizemos mais uma. Nós vamos retomar as propriedades. Pronto. Multiplicação de uma fila por uma constante. Vamos entrar, talvez, na propriedade mais importante que nós temos no que diz respeito a determinantes. Essa propriedade também caiu em provas recentes da ESAF. Então, cuidado, pessoal, muito cuidado. Deixa eu te mostrar. Multiplicando-se todos os elementos de uma fila, que pode ser linha ou coluna, por uma constante, obtém-se uma outra matriz, que é a matriz B, onde o determinante de B é, na realidade, o determinante de A vezes a própria constante. Repetindo, multiplicando-se todos os elementos de uma fila, que pode ser linha ou coluna, de uma matriz A, pela constante K, a matriz B vai ter o seu determinante, como sendo o determinante antigo de A, vezes a própria constante. Resumindo, o que é que a propriedade está dizendo? Que se você multiplicar uma fila, lembrando que fila tanto pode ser linha como pode ser coluna, se você multiplicar toda uma linha ou toda uma coluna por uma constante, o que é que vai acontecer? O determinante será multiplicado por essa constante. Vamos tentar materializar e visualizar a cena. Imagine você diante de uma matriz de quinta ordem, certo? 5 por 5, 25 elementos. Eu olho para você e digo que esse determinante, que essa matriz tem determinante igual a 10. Imagina a cena. Uma matriz 5 por 5, ninguém sabe quem é, mas essa matriz tem determinante igual a 10. Pronto, 10. Eu vou multiplicar a terceira linha toda por 2. Se eu multiplicar toda a terceira linha por 2, só a terceira linha por 2, o determinante que é 10 também será multiplicado por 2, vai para 20. Ah, Tiago, vou dividir a quinta coluna por 5. Vou dividir toda a quinta coluna por 5. O determinante de 20 vai para 4, porque também será dividido por 5. Então, 20 dividido por 5 dá 4. Tem questão para você ver essa aplicação? Tem. Olha aqui. Aqui. Mais uma questão da ESAF. Já saltei para a questão 36. Não se preocupe que logo em seguida eu vou começar a organizar as questões que estão faltando. Mas nesse momento eu estou procurando questões para que eu possa aplicar a parte teórica, tá certo? E assim transformar numa estrutura mais didática para vocês. Aqui. Seja uma matriz quadrada 4x4, olha. Se multiplicarmos os elementos da segunda linha da matriz por 2 e dividirmos os elementos da terceira linha da matriz por menos 3, o determinante da matriz fica... Pronto. Pessoal, atenção. Vamos imaginar que você criou agora uma matriz B. Lembrando que o que você faz com as filas da matriz, você faz com o determinante. Foi isso que a propriedade apresentou. Então, veja só, pessoal. Aqui você vai ter o determinante de A. Preste atenção. Ele tem uma matriz genérica qualquer, A. Pensa na matriz A, que é 4x4. Mas isso, nesse caso, não me interessa.
multiplicamos os elementos da segunda linha por 2. Se eu pego a segunda linha e multiplico toda por 2, o que foi que aconteceu com o determinante? Foi multiplicado por 2. Então, o determinante será multiplicado por 2. Determinante de A vai ser dobrado, tá bom? Porque eu multipliquei a segunda linha por 2. Então, o determinante também será multiplicado por 2. Tudo bem? Perfeito. O que é que vai acontecer agora? Vamos dividir os elementos da terceira linha. Aqui foi a segunda linha. Agora, a terceira linha, vamos dividir por menos 3. Se você vai pegar a terceira linha e vai dividir toda a terceira linha por menos 3, já sabe. O que é que vai acontecer com o determinante? Vai ser dividido por menos 3. Pronto, por menos 3. Esse aqui é justamente o determinante da nova matriz. O determinante de B. Repetindo rapidinho, porque a questão já acabou. Vou repetir daqui a pouco. No final das contas, eu posso concluir que a nova matriz B vai ser a antiga matriz A multiplicado por menos 2/3. Aqui. Ó, multiplicar por 2 dividir por menos 3 é o mesmo que multiplicar por menos 2/3. O item correto é o item E, onde ele diz que vai ser multiplicado por menos 2/3. Tá aqui, ó. O determinante A vai ser multiplicado por menos 2/3. Acabou. Vamos recapitular? Rapidinho. A propriedade diz: cada operação de multiplicação ou divisão feita com uma fila, você faz com determinante. Multiplicou a segunda linha, multiplica o determinante pelo mesmo valor. Ah, dividiu a terceira linha por 2, vai dividir o determinante por 2, certo? Nessa questão, o que é que ele diz? Que multiplicou a segunda linha por 2. Multiplicou a segunda linha por 2, o determinante vai ser multiplicado por 2. Está aqui, ó, 10 vezes 2. Ah, dividiu a terceira linha por menos 3. Então, a terceira linha dividida por menos 3 resulta no determinante dividido por menos 3. Multiplicar por 2 dividir por menos 3 é o mesmo que multiplicar uma única vez por menos 2/3 o determinante. E assim eu chego ao resultado usando a propriedade. Legal? Beleza. Vamos voltar às propriedades. Vamos ter. Vou botar bem aqui, né? Atenção. Vou colocar aqui outra cor para dar um destaque. Atenção. Dado a matriz AN quadrada de ordem n, ao se multiplicar todas as linhas ou todas as colunas por uma constante k, o determinante inicial fica multiplicado por k elevado a n. Entenda que não é uma nova propriedade, não, pessoal. O que você está vendo aqui nesse momento, simplesmente uma ramificação da propriedade que está acima. Pense um pouco comigo. Na hora que eu multiplico uma fila, que pode ser linha ou coluna, por k, fica o determinante multiplicado por k. Mas na hora que eu multiplicar todas as filas, ou seja, todas as linhas ou todas as colunas por k, você vai ter o quê? Ah, se ela tem 5 linhas, k elevado a 5 vezes determinante. Porque fica vezes k, vezes k, vezes k, vezes k, vezes k. Ok? Foi só uma ramificação, mas é bom mostrar um exemplo para que você possa visualizar de forma ainda mais segura. Vamos lá. Só concluindo aqui. Você está multiplicando por k. A matriz A por k. Esse k pode ser retirado. Tá aqui ele, ó. O k pode ser retirado, mas com uma condição, que ele saia elevado à ordem da matriz. Isso aqui, pessoal, é a ordem da matriz, ó. Pronto. A ordem da matriz. E aqui, o determinante AN. Certo? Então, o K sai, mas sai elevado à ordem da matriz. Por quê? Porque ele vai multiplicar todas as filas, ou seja, todas as linhas ou todas as colunas. Então, vai ser K, que é a constante, elevado a N. Vamos imaginar, se fosse uma matriz de quarta ordem. Se eu multiplicar todo mundo por 2, todas as linhas, todas as colunas, por 2, tá?
Então pronto. Se tudo for multiplicado por 2 e a matriz ela é 4 por 4, vai ser 2 vezes determinante por causa da primeira linha, 2 vezes determinante por causa da segunda linha, 2 vezes determinante por causa da terceira linha e 2 vezes determinante por causa da quarta linha. Então por isso que fica 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? Onde n é a ordem da matriz. Um exemplo. Não podemos deixar passar. Deixa eu procurar aqui. Vamos ver. Tá aqui. Achei. Questão de número 35. Ela é excelente para você visualizar esse novo caso. Aqui, ele vai pedir conhecimento de uma outra propriedade, que é, na realidade, o teorema de Binet. Ó. Teorema de Binet. Pronto. Teorema de Binet. O que é que diz o teorema de Binet? Que se você tiver duas matrizes A e B quadradas de mesma ordem, você pode dizer que o determinante de A vezes B pode ser separado como sendo o produto do determinante de A vezes o determinante de B. Pronto. Tá aqui. Determinante de A vezes B quebra como det de A, det B. A e B, matrizes quadradas de mesma ordem, tá bom? Então pronto. Mais uma propriedade aí para você guardar e usar. Ele pede esse determinante aqui, ó. Quando você olha para esse determinante, você já começa a ver o que você pode fazer para tentar quebrar ao máximo, já que você conhece o determinante de A e conhece o determinante de B e conhece ainda mais importante, que é a ordem A e B, matriz de terceira ordem. Então vamos lá, começar a quebrar. Daqui eu posso escrever determinante de A vezes o determinante de 2B. Só fiz quebrar. Tá aqui, ó. O determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Teorema de Binet. Então, o vezes, eu quebrei det de A vezes o det de 2B. Muito bem. Agora, eu posso separar? Posso separar. Quer ver? Det de A, pessoal, 3. Então, vou botar aqui, ó. 3 vezes. Tá vendo esse 2 aqui, ó? Esse 2 aqui, ó. Pronto. Esse 2, você tá vendo aqui? Ele vai ser retirado. Aí eu posso retirar? Pode. 2 vezes. Eu sei que eu estou esquecendo alguma coisa, não se preocupe. Determinante de B. Esse 2 que eu terminei de tirar, pessoal, lembra? Ele sai, mas ele sai com a condição. Ele sai elevado à ordem da matriz. Se a matriz é de terceira ordem, então sai elevado a 3. Por quê, Thiago? Porque esse rapaz está multiplicando, ó, o 2, ó, o 2. Está multiplicando a matriz B. A matriz B ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então o 2 está multiplicando a primeira linha, então o determinante será multiplicado por 2. Está multiplicando a segunda linha, o determinante será multiplicado por 2. Está multiplicando a terceira linha, então o determinante será multiplicado por 2. Então 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. Por isso eu posso retirar elevando a ordem da matriz. Beleza? Vamos ficar então com 3 vezes 8 vezes o determinante de B, que dá quanto? 4. Nesse caso, vamos encontrar 96. Beleza? Resposta final, 96. O item é: quebrei det de A vezes o det de 2B, det de A 3,
o 2 sai elevado a 3, que é a ordem da matriz. Vou escrever aqui, ó, a ordem da matriz. Se a matriz fosse de quarta ordem, seria elevado a 4, então dá 8. E o det b, que a questão já deu, que é 4. Então, 3 vezes 8 dá 24, vezes 4, 96. Pronto. Chegamos ao resultado. O item é. Legal? Mais uma propriedade contemplada e exercitada. Continuando. Lembrando que nós matamos já um exemplo para o primeiro cenário e um exemplo agora para o segundo. Agora, troca de filas paralelas. Se B é uma matriz que se obtém da matriz A quando trocamos entre si as posições de duas filas paralelas, podemos afirmar então que o determinante de B vai ser o oposto do determinante de A. O que a questão está dizendo, pessoal? O que a propriedade está dizendo? Que para cada troca entre filas, no caso, entre duas linhas ou entre duas colunas, para cada troca, você deve trocar o sinal do determinante. Por exemplo, se eu trocar a primeira linha, a primeira coluna com a terceira coluna, vou trocar primeira com a terceira. Troquei. Automaticamente o determinante que dava 10, agora vai dar menos 10. Ah, Tiago, se eu trocar de novo agora, fizer outra troca, aí ele volta a ser 10. Tá? Para cada troca, e lembrando que a troca, pessoal, é a retirada de uma e a substituição pela outra. Então, quando eu pego a primeira coluna com a terceira, a primeira troca é botar a terceira no lugar da 1 e a 1 no lugar da 3. Essa vai ser apenas uma troca, então vai trocar o sinal apenas uma vez. De 10 vai para menos 10, de menos 15 vai para mais 15, se for o caso. Vamos a um exemplo simples, mas que você pode visualizar a nossa aplicação. Tá aqui, ó. Aqui. Questão de número 34. 4, 3, 1, x menos y, z, 1, 3, 4. Esse determinante está dando quanto? Quanto? Menos 5. Certo. Então, esse determinante vale quanto? Compara os dois. O que foi que aconteceu? Ele pega a primeira linha, e agora ela está aqui como terceira, e pega a primeira linha, que agora é a segunda. Pronto. Então, tá claro, pessoal, o que foi que aconteceu? Uma troca entre a primeira e a segunda linha. Uma troca entre a primeira e a segunda linha. Observe que x, y, z foi para cima, 4, 3 e 1 para baixo. E 1, 3 e 4 permaneceu. Portanto, esse determinante aqui vai ser igual a 5. Pronto, ó. C de casa, a nossa resposta. Acabou. Só isso, Thiago? Sim, só isso. É só você visualizar, pessoal. Aplicou a propriedade, conhece a propriedade, você vai fazer rapidinho, ok? Então, trocou, foi só uma troca? Foi. Então, de menos 5 passa para 5. Troca apenas o sinal. Mais uma. Vamos adiante. Tá aqui, ó. Determinantes nulos. O que você vai ver agora são exatamente maneiras, pessoal, de você encontrar o determinante sem precisar fazer o cálculo. Ou seja, são algumas situações onde o determinante, na hora que você olha e visualiza, já vai notar que o determinante é igual a 0, tá certo? Observe, determinantes nulos. Vamos lá. O determinante de uma matriz quadrada é igual a 0 quando? Primeira situação, a matriz tem uma linha ou uma coluna formada só de 0. Se você encontrar uma matriz onde a linha inteira ou a coluna é formada por elementos iguais a 0, já sabe, o determinante é igual a 0. Não precisa de cálculo. Uma linha toda, uma coluna só de 0, determinante dá 0.
Segunda, a matriz tem duas linhas iguais ou duas colunas iguais. Se você visualizar uma matriz, pessoal, com duas filas iguais, quando eu estou me referindo a duas filas, eu já estou incluindo duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante também vai ser igual a zero. Não perca tempo, tá certo? Determinante já é igual a zero. Duas filas iguais, determinante igual a zero. Terceira, a matriz tem uma linha ou coluna igual a outra linha ou coluna multiplicada por uma constante. Tipo, se a terceira linha, mas essa já é mais difícil você notar. A propriedade 3 e 4 são propriedades mais difíceis de serem notadas no decorrer de uma prova, por nervosismo e também as maneiras como ele combina essas suas linhas ou colunas. Mas o que ela está